O que é o reino de Deus? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre este assunto e olha, é muito interessante, por isso eu convido vocês. Vamos juntos? Olá, que alegria estar aqui de novo com vocês, trazendo mais uma mensagem da graça de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o reino de Deus. Para quem não me conhece, o meu nome é Aldair Feliciano. O que é o reino de Deus? Muitas vezes a gente tem o entendimento que o reino de Deus é lá em cima, que o reino de Deus, a gente vai alcançar o reino de Deus ou vamos entrar no reino de Deus pós a nossa morte. Mas olha, nós entendemos errado. Mas quando a gente vem para dentro da Bíblia, Jesus deixa bem claro o que é o reino de Deus. Por isso, nós precisamos estar lendo, né? Porque às vezes a gente ouve ou tem um entendimento que não está alinhado com a verdade do Evangelho. Nosso entendimento é que o reino de Deus é lá em cima. Mas vamos ver o que Jesus disse. João Batista já vinha dizendo que o reino de Deus estava próximo. Jesus também estava avisando ali no início da vida pública dele que o reino de Deus estava próximo. E um certo dia os fariseus interrogam Jesus. Vamos ler Lucas, capítulo 17, no versículo de número 20 e 21. Leia comigo. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando virá o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Olha, Jesus ao ser interrogado, ele é bem claro. Jesus, quando fala que o reino de Deus não viria com visível aparência, o que Jesus queria dizer, na verdade, é que o reino de Deus, ele estava chegando, porque Jesus estava trazendo ali, né, como ele dizia que o reino de Deus estava próximo, então Jesus estava trazendo, iria inaugurar a chegada do reino de Deus. Porque o reino de Deus, ele é algo espiritual. Jesus, então, quando fala que o reino de Deus não iria chegar de forma visível, Jesus, na verdade, estava apontando ali para o reino que os judeus conheciam. Porque o reino que os judeus conheciam era o reino onde tinha o templo de Salomão, onde tinha a lei de Moisés, onde tinha todo o clero, o sacerdócio levita, o sumo sacerdote, os sacerdotes, os escribas, os fariseus, todas essas pessoas, eles trabalhavam ali em torno do reino físico, um reino visível, um reino onde foi estabelecido por Deus através de Moisés para aquele povo seguir. O povo judeu estava ali então cuidando das coisas do reino ali, buscando, né, ser justificado diante de Deus com as práticas da lei de Moisés, tentando praticar a lei. Eles participavam então ali de comidas, de bebidas, né, de oblações, de rituais. Quando eu falo comidas e bebidas, tudo isso era dentro do templo de Salomão, no pátio do templo de Salomão. Eles praticavam esses rituais de comidas, de bebidas, né? Eles levavam os animais em sacrifício, eles sacrificavam os animais ali, eles partiam os animais em 3 partes, eles comiam uma parte do animal, era para eles mesmo que pecava, levavam o animal, eles então comiam a parte do animal ali, o animal era partido em 3 partes, e eles comiam uma parte ali com a família deles diante, né, diante ali do altar do templo. E a outra parte era queimada e oferecida a Deus como suave odor. E a terceira parte era dada para o sacerdote, porque os sacerdotes eles trabalhavam no templo e o sacerdote levita não teve herança na terra prometida. A herança deles era o trabalho no templo. Então eles precisavam receber das 11 tribos os alimentos, né, para poder tanto eles comerem, para também estar tratando da família deles. Então o reino que estava estabelecido ali era um reino físico, onde tinha sacerdotes, né, humano, onde tinha templo, onde tinha comidas e bebidas. E Jesus está falando, o reino de Deus vai chegar, mas o reino de Deus, ele não vai vir com visível aparência. O reino de Deus, você não vai conseguir ver, olhar ali, apontar e falar, o reino de Deus está lá ou está acolá. Não, porque o reino de Deus, ele é invisível. O reino de Deus, ele é espiritual. E Jesus diz, o reino de Deus está dentro de vocês.
Olha, isto é algo extraordinário. Nós crescermos nesse entendimento é muito importante para os nossos conteúdos aqui do nosso canal. Inclusive, eu quero dizer para você, se você não é inscrito, é o momento de você se inscrever. Por quê? Para você estar recebendo todos os vídeos, você precisa estar inscrito aqui no nosso canal e com o sininho também ativado para você receber as notificações dos vídeos. Porque nós vamos trazer assuntos muito interessantes que vai fazer parte deste conteúdo de hoje sobre o reino de Deus. Porque uma vez que a gente entendeu errado que o reino de Deus é lá em cima, e Jesus fala que o reino de Deus está dentro de nós, então nós temos muitas coisas para nós rever, nós temos muitas coisas para nós entender de formas espirituais. Então por isso que é importante, você tem que estar inscrito aqui no nosso canal. E olha, o apóstolo Paulo recebeu já do Cristo ressuscitado. Jesus disse que o reino de Deus iria chegar, mas não ia ser visível, ia ser de forma espiritual. E o Cristo ressuscitado encontra com Paulo na estrada de Damasco e dá a Paulo então grandes revelações. E Paulo traz também a revelação sobre este assunto. Paulo confirma o que Jesus está dizendo. Paulo, em Romanos, capítulo de número 14, no versículo 17, Paulo diz algo interessante. Vamos, leia comigo, olha. Romanos, capítulo 14, no versículo 17, Paulo diz: pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É o que Jesus disse que estava dentro de cada um de nós. É exatamente isso. O reino de Deus é algo bom. É aquilo que está dentro de nós e que é coisa boa. Jesus diz que o reino de Deus não viria com visível aparência, respondendo ali os religiosos, os escribas e os fariseus. Jesus diz que o reino de Deus não adiantava alguém apontar o dedo achando que ele estava em algum local, porque ele não era físico. As coisas do reino de Deus não é de forma física, de forma literal, não é comida, não é bebida. O apóstolo Paulo acaba de confirmar, trazendo esta revelação. Paulo diz, o reino de Deus não é comida e nem bebida. Por que Paulo fala assim? Porque as pessoas ali na época de Paulo, os judeus, os romanos, os judeus que viviam em Roma, eles estavam acostumados a cuidar, a lidar e a frequentar o templo de Salomão, cuidando ali e tentando praticar as coisas referentes às coisas do reino de Deus, mas de forma tudo física, tudo literal. Eles então comiam, né? Eles participavam então da Páscoa, que era a celebração da Páscoa ali, que era a libertação que os judeus teve lá no Egito. Eles comiam então a Páscoa. Nós vamos trazer assuntos trazer temas sobre esse assunto da Páscoa também em breve aqui no nosso canal. Então eles estavam acostumados a frequentar o templo e praticar os rituais de comidas, de bebidas, né? Tudo ali fazendo parte do reino físico que estava estabelecido para eles até a cruz. Jesus disse que o reino de Deus estava próximo. Jesus disse que ele não viria de visível aparência. Jesus disse que o reino de Deus estava dentro de vocês, dentro de nós. É exatamente isso. E Paulo traz essa revelação. Paulo fala que o reino de Deus não é comida nem é bebida, mas é paz, é justiça e alegria no Espírito. Então, quando se trata das coisas espirituais, das coisas de Deus, o reino de Deus é você ter paz. Exatamente. É o que Jesus disse: eu não vim trazer a paz deste mundo, mas eu vos dou a minha paz. Então, a paz que se trata das coisas espirituais, né? Quando se volta para o lado espiritual. Não, neste mundo, neste plano físico, nós temos problemas, nós temos falta de paz. Mas não é essa paz do mundo que Jesus veio trazer. É a paz espiritual. É a paz referente às coisas que ligam o homem a Deus, que ligavam o homem a Deus. Então, tudo isto é preciso da gente conhecer, né, o Evangelho da graça de Deus, para a gente sentir esta paz que excede todo o entendimento. É algo maravilhoso. E a justiça, porque o homem, os judeus, tentavam ser justos diante de Deus praticando a lei de Moisés. Mas homem nenhum conseguia ser justificado e ser justo diante de Deus com as práticas da lei, usando a própria natureza humana, não conseguia agradar a Deus. Precisou da justiça vinda do próprio Deus, na pessoa de Jesus de Nazaré, trazendo ali então a justificação e justificando todos os filhos de uma vez por todas. É isso que nós precisamos entender. E a alegria.
é você ter paz, justiça e alegria dentro de você. Você pode ter tristeza, você pode ter problemas na sua vida que te traz às vezes tristeza, te traz aborrecimento. Mas nós não estamos falando aqui, a Bíblia não está falando aqui destes problemas, né, desta falta de alegria que às vezes o dia a dia, a correria, os problemas da vida, as decepções nos trazem essa tristeza. Não, Jesus falou, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, falou com os apóstolos, eu venci o mundo. Então Jesus estava deixando claro, aqui neste plano físico, vamos ter aflições, vamos ter decepções, vamos ter tristeza. Muitas vezes não vamos ter alegria. Mas Jesus, quando fala do reino de Deus, e o apóstolo Paulo traz esse entendimento, que o reino de Deus é justiça, é paz e alegria. A alegria que Paulo está dizendo não é essa alegria das coisas do dia a dia que a gente passa, muita tristeza, muito aborrecimento, às vezes no trabalho, dentro de casa, no seu dia a dia. Isso nos traz aborrecimento e tristeza. Mas a alegria é você ter esta paz, se tratando das coisas espirituais e ter alegria de saber das coisas que foi feita ali na cruz por Jesus, que tanto foi diretamente para os judeus, mas que alcançou todos os filhos, todos nós nos dias de hoje. Nós precisamos entender as conquistas e as revelações da cruz, para que nós possamos sentir esta paz e esta alegria que está dentro de cada um de nós. O reino de Deus está dentro de cada um de nós. Isso nós precisamos entender, e a partir daqui nós vamos trazer os nossos temas, os nossos vídeos, falando de assuntos, mas com esta convicção de que o reino de Deus não é lá em cima, o reino de Deus está dentro de nós, porque o próprio Deus habita, reside dentro de mim e dentro de cada um de vocês. Um grande abraço a todos vocês. Você que ainda não se inscreveu, se inscreve em nosso canal. Se você gostou da mensagem, deixe seu like e nós vamos voltar em breve com mais uma mensagem da graça de Deus. Até o próximo vídeo.